No aeroporto mais movimentado da cidade, um bilionário solitário aguardava seu voo, quando uma garotinha de apenas 5 anos se aproximou e fez a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Você também está perdido? O aeroporto fervilhava, com milhares de passageiros correndo em todas as direções. Mas Leonardo Santamaria permanecia imóvel no banco de couro, os olhos perdidos no vazio. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o celular que não parava de tocar. Ligações de executivos, investidores, jornalistas, todos queriam respostas sobre o escândalo que estava destruindo seu império farmacêutico. Mas nada disso importava mais. Nada importava desde que perdeu a única coisa que realmente amava. Uma vozinha doce o tirou do pesadelo silencioso. Uma garotinha de cabelos cacheados e olhos curiosos estava parada bem na sua frente, balançando de um pé para o outro como fazem as crianças quando querem atenção. Ela não podia ter mais que 5 anos, usava uma mochila pequena nas costas e segurava um ursinho de pelúcia desgastado. "Você também está perdido?" perguntou ela, inclinando a cabecinha para o lado com a inocência que só uma criança possui. Leonardo piscou várias vezes, tentando processar a situação. Em 41 anos de vida, sendo um dos homens mais poderosos do país, ninguém jamais havia se aproximado dele dessa forma. Pessoas tremiam na sua presença, curvavam-se diante do seu poder, sussurravam seu nome com reverência ou medo. Mas ali estava uma criancinha qualquer, tratando-o como um ser humano comum. "O que você disse?" Sua voz saiu mais áspera que pretendia. A menina não se intimidou. Pelo contrário, deu 2 passinhos para mais perto, como se fosse a coisa mais natural do mundo se aproximar de um estranho. "Eu perguntei se você também está perdido. Você parece triste, igual eu fico quando não sei onde estou." Ela apontou para uma poltrona distante, onde um senhor de cabelos grisalhos acenou. "Meu vovô Benedito disse que às vezes as pessoas grandes também ficam perdidas, mesmo quando sabem onde estão." O comentário atingiu Leonardo como um soco no estômago. Perdido. Era exatamente isso que ele estava, completamente perdido, em um mundo que não fazia mais sentido sem sua filha. Ele tentou desviar o olhar, mas algo na sinceridade daquela criança o prendia. Havia meses que ninguém se dirigia a ele com tanta humanidade, sem segundas intenções, sem medo ou interesse. Eu não estou perdido. Estou esperando meu avião particular." Isabela franziu a testinha, como se tentasse entender algo muito complicado. "Avião particular? Nossa, você deve ser muito rico então." Ela se sentou no banco ao lado dele, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Minha mãe sempre diz que dinheiro não traz felicidade. É verdade? Você é feliz sendo rico?" A pergunta inocente foi como uma lâmina cortando diretamente no coração de Leonardo. Feliz. Ele possuía uma fortuna de bilhões, mansões em 3 países, carros de luxo, um jato particular. Mas felicidade havia partido junto com Laura, sua filha de 8 anos, que morreu enquanto ele estava em uma reunião de negócios considerada mais importante. Os olhos dele se encheram de lágrimas sem aviso, e pela primeira vez em meses, sua máscara de empresário implacável começou a rachar. "Não!" Sua voz saiu quebrada, quase inaudível. "Não sou feliz." Isabela percebeu as lágrimas nos olhos dele e, com a espontaneidade típica de uma criança, estendeu seu ursinho em direção a Leonardo. "Quando eu fico triste, o Tonico me ajuda. Quer abraçar ele um pouquinho? Ele é muito bom para curar coração machucado." O gesto simples e puro daquela menina quebrou completamente as defesas de Leonardo. Lágrimas grossas começaram a rolar por seu rosto, e ele aceitou o ursinho com mãos trêmulas. Ali estava ele, o homem que controlava empresas multinacionais, chorando no meio de um aeroporto enquanto segurava o brinquedo de uma criança desconhecida. Passageiros começaram a parar e observar a cena inusitada, alguns sussurrando entre si, outros tirando fotos discretamente. "Por que você está chorando, tio?
Isabela perguntou com preocupação genuína, colocando sua mãozinha pequena no braço dele. Aconteceu algo muito ruim. Leonardo respirou fundo, tentando controlar as emoções. Como explicar para uma criança de 5 anos a dor de perder um filho? Como falar sobre culpa, arrependimento, sobre decisões que não podem ser desfeitas? Eu perdi alguém muito especial para mim. Uma menininha mais ou menos da sua idade. Os olhinhos de Isabela se arregalaram de compreensão. Ela se perdeu, igual eu me perco às vezes do meu vovô? Não, pequena, ela foi embora para sempre e foi culpa minha. Isabela ficou pensativa por alguns segundos, balançando o ursinho no colo. Então, com a sabedoria inexplicável que algumas crianças possuem, ela disse: minha vovó também foi embora para sempre. Minha mãe ficou muito triste, mas o vovô disse uma coisa muito importante. As pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade, porque elas ficam aqui. Ela bateu a mãozinha no peito, bem onde fica o coração. E sabe o que mais? Eu acho que sua menininha não queria que você ficasse triste para sempre. Criança não gosta de ver adulto chorando. As palavras da menina ecoaram pelo aeroporto silencioso ao redor deles. Outras pessoas haviam parado completamente suas atividades para observar aquela conversa extraordinária. Havia algo quase mágico acontecendo. Um bilionário sendo consolado por uma criança desconhecida, compartilhando uma dor que ele nunca havia conseguido expressar para ninguém. Leonardo olhou para aquela garotinha e pela primeira vez em meses sentiu algo além de dor e culpa. Havia uma luz diferente nos olhos dela, uma maturidade estranha para alguém tão pequena. Como você se chama, pequena? Isabela. E você? Leonardo. Leonardo Santamaria. Isabela sorriu, mostrando alguns dentinhos que ainda estavam nascendo. Prazer em conhecer você, Leonardo. Você parece uma pessoa boa, mesmo sendo rico. Ela olhou para o relógio grande do aeroporto e fez uma careta. Ai, meu vovô deve estar preocupado. Ele sempre fica nervoso quando eu demoro para voltar. Ela se levantou do banco, ajeitou a mochilinha e estendeu a mão para Leonardo devolver o ursinho. Mas quando ele foi entregar de volta, ela balançou a cabeça. Não, não. O Tonico quer ficar com você hoje. Ele é muito esperto para saber quando alguém precisa mais de carinho que eu. Leonardo ficou sem palavras. Nunca em sua vida havia recebido um presente tão simples e ao mesmo tempo tão significativo. Ele segurou o ursinho contra o peito, sentindo um calor estranho se espalhando por dentro dele. Isabela, espera! Ele a chamou quando ela começou a se afastar. Por que você veio falar comigo? Seu avô não te ensinou que não deve conversar com estranhos? A menina parou e se virou, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Ah, mas você não é um estranho, Leonardo. Meu vovô te conhece muito bem. Ele que mandou eu vir falar com você. Ela apontou para o senhor distante, que agora estava caminhando em direção a eles. Ele disse que você estava precisando de uma amiga e que talvez você pudesse ajudar minha mamãe também. O coração de Leonardo disparou. Conhecia, como um zelador poderia conhecê-lo. E o que ela queria dizer com ajudar sua mãe? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Isabela correu em direção ao avô, que se aproximava com um sorriso enigmático no rosto. Benedito chegou até Leonardo e estendeu a mão. Senhor Santamaria, é uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Leonardo apertou a mão do homem, completamente confuso. Nos conhecemos? O sorriso de Benedito se alargou, e ele olhou carinhosamente para Isabela, que agora se escondia atrás de suas pernas. Digamos que nossos caminhos já se cruzaram antes, mesmo que o senhor não se lembre. E talvez seja a hora de se cruzarem novamente. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando com um segredo guardado há muito tempo. Especialmente agora que minha neta Isabela precisa de alguém como o senhor para salvar a vida de sua mãe. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Salvar a vida da mãe de Isabela? Como aquele homem sabia quem ele era? E mais importante,
Que conexão misteriosa existia entre eles que ele não conseguia lembrar. Enquanto processava essas informações chocantes, Leonardo olhou para o ursinho em suas mãos e depois para Isabela, que o observava com aqueles olhos imensos e cheios de esperança. Uma coisa era certa: aquele não havia sido um encontro casual. E alguma coisa lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar completamente mais uma vez. Leonardo ficou petrificado olhando para Benedito, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Salvar a vida da mãe de Isabela? Como aquele homem simples, vestido com roupas humildes, poderia saber quem ele era? E mais intrigante ainda, que tipo de conexão misteriosa existia entre eles que sua mente não conseguia acessar? Eu sinto muito, mas acho que há algum mal-entendido. Leonardo começou, sua voz ainda trêmula da emoção do encontro com Isabela. Não me lembro de conhecê-lo e não entendo como posso ajudar sua família. Benedito sorriu, com uma mistura de tristeza e compreensão nos olhos. Claro que não se lembra, Sr. Santamaria. Naquela época, eu era apenas mais um funcionário invisível nos corredores do Hospital São Vicente, mas eu me lembro perfeitamente do senhor. Ele fez uma pausa, observando como Leonardo absorvia cada palavra. Principalmente daquela noite terrível, quando trouxeram sua filha Laura para a emergência. O nome de sua filha atingiu Leonardo como um raio. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar no banco para não cair. As lembranças daquela noite maldita começaram a voltar em fragmentos dolorosos. A corrida desesperada para o hospital, os gritos dele pelos corredores, a sensação de impotência total enquanto esperava notícias. Você estava lá? A voz dele saiu quase sussurrada. Eu estava fazendo minha ronda noturna quando o senhor chegou. Benedito continuou, sua voz carregada de emoção. Nunca vou esquecer o desespero em seus olhos. O senhor gritava para que alguém salvasse sua menina, oferecia fortunas inteiras para qualquer médico que conseguisse fazer alguma coisa. Isabela, percebendo a tensão no ar, se aproximou de Leonardo e segurou sua mão livre, a que não estava segurando o ursinho. Não fica triste, Leonardo. O vovô não gosta de fazer as pessoas ficarem tristes. Mas Leonardo mal conseguia respirar. As memórias estavam voltando com força total agora. A sala de espera gelada, as horas intermináveis aguardando, a jovem médica que saiu da sala de cirurgia com lágrimas nos olhos para dar a notícia devastadora. A doutora, ele murmurou, os olhos se arregalando com a lembrança súbita. Havia uma médica muito jovem. Ela chorou quando me disse que não havia conseguido salvar Laura. Benedito assentiu gravemente. Doutora Marina Delacroix, a cirurgiã pediatra mais talentosa que aquele hospital já teve. Ela lutou durante 8 horas seguidas para salvar sua filha, Sr. Santamaria. 8 horas sem parar, sem comer, sem descansar. Vi ela chorar mais naquela noite do que muitos médicos choram na carreira inteira. O coração de Leonardo disparou. Marina. Ele se lembrava vagamente daquele nome, perdido na névoa da dor daquela época. Uma mulher jovem, de olhos grandes e expressivos, que havia ficado tão abalada quanto ele com a perda de Laura. Onde ela está agora? Leonardo perguntou, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Ela é minha filha. Benedito disse simplesmente, e o mundo de Leonardo desabou mais uma vez. E Isabela é minha neta. A filha da médica que tentou salvar sua Laura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Passageiros continuavam caminhando ao redor deles, mas para Leonardo era como se o tempo tivesse parado completamente. A ironia cruel do destino o atingia com força brutal. A criança que acabara de tocar seu coração era filha da única pessoa que havia lutado tanto quanto ele para salvar Laura. Isso não pode ser coincidência, ele murmurou, olhando para Isabela com olhos novos. Não é, Benedito confirmou. Quando vi seu nome na lista de passageiros do voo particular de hoje,
Trabalho aqui no aeroporto há 5 anos. Soube que era a chance que estávamos esperando. Marina não sabe que estamos aqui. Ela me mataria se soubesse que trouxe Isabela para falar com um estranho. Leonardo se ajoelhou na frente de Isabela, finalmente entendendo por que havia se sentido tão conectado com aquela menina desde o primeiro momento. Sua mamãe, ela ainda é médica? Isabela balançou a cabeça com orgulho. Ela é a melhor doutora do mundo inteiro. Ela salva muitas criancinhas todos os dias. Mas sua expressão mudou, ficando mais séria. Ela tem ficado muito cansada ultimamente. E às vezes eu escuto ela chorando no banheiro quando acha que eu não estou ouvindo. Benedito colocou a mão no ombro da neta com ternura. Marina está passando por um momento muito difícil, Senhor Santa Maria. Depois daquela noite no hospital, depois de perder sua filha, ela mudou. Ficou obcecada em salvar todas as crianças que chegavam até ela, como se pudesse compensar por não ter conseguido salvar Laura. Leonardo sentiu um nó na garganta. Durante todos esses meses, ele havia carregado sozinho o peso da culpa, sem pensar que outras pessoas também haviam sido marcadas pela morte de sua filha. Ela trabalhou além dos limites. Benedito continuou. Fazia plantões duplos, triplos, pegou todos os casos mais difíceis, as cirurgias mais arriscadas. Os colegas começaram a chamá-la de anjo da guarda, porque ela literalmente vivia no hospital. E aí, Leonardo perguntou, embora tivesse medo da resposta. Aí o corpo dela não aguentou. Marina desenvolveu uma condição médica grave que afeta sua capacidade de operar. Os tremores nas mãos começaram há alguns meses. Agora ela mal consegue segurar os instrumentos cirúrgicos. No impacto dessa revelação, deixou Leonardo sem palavras. A mulher que havia dedicado a vida a salvar crianças, agora não podia mais fazê-lo por causa de uma condição que provavelmente foi causada pelo estresse e pela pressão de tentar ser perfeita. Mas existe tratamento. Benedito continuou, seus olhos brilhando com uma esperança cautelosa. Um procedimento experimental muito caro, disponível apenas em clínicas privadas especializadas. O problema é que Marina perdeu o plano de saúde quando teve que sair do hospital, e nossa família não tem recursos para pagar. Leonardo começou a entender aonde aquela conversa estava levando. Quanto custa esse tratamento? 200 mil reais, Benedito disse sem rodeios. Uma fortuna para nós, mas sei que para alguém como o senhor é uma quantia insignificante, Leonardo completou, sua mente já trabalhando em alta velocidade. Mas por que vocês não me procuraram antes? Por que esperar até agora? Benedito sorriu tristemente. Orgulho, senhor Santa Maria. Marina não aceita a caridade de ninguém. Ela prefere sofrer em silêncio a pedir ajuda. Quando soube que perderia as mãos para sempre se não fizesse o tratamento nas próximas semanas, ela entrou em depressão profunda. Isabela se aproximou mais de Leonardo, seus olhos grandes cheios de lágrimas. Minha mamãe não sorri mais como antes. Ela fica olhando para as mãozinhas dela e chora. Eu não gosto quando ela chora. O coração de Leonardo se partiu completamente. Aquela menina estava passando pelo mesmo sofrimento que ele havia passado. Vendo alguém que amava se destruindo lentamente, sentindo-se impotente para ajudar. E você acha que eu posso convencê-la a aceitar minha ajuda? Leonardo perguntou para Benedito. Não diretamente, o homem mais velho respondeu. Mas sei que se ela soubesse quem o senhor realmente é, se entendesse que tem a chance de honrar a memória de Laura salvando outras crianças, talvez ela aceitasse. Marina carrega a culpa de não ter salvado sua filha todos os dias, senhor Santa Maria. É isso que a está matando por dentro. Leonardo fechou os olhos, sentindo o peso de todas aquelas revelações. Durante meses, ele havia se isolado do mundo, consumido pela própria dor. Nunca havia parado para pensar em como a morte de Laura havia afetado outras pessoas, especialmente a médica que havia lutado tanto quanto ele para salvá-la. Onde ela está agora? Ele perguntou, tomando uma decisão. Em casa, provavelmente chorando mais uma vez.
Benedito respondeu. Ela não sabe que trouxe Isabela aqui hoje. Pensa que estamos visitando uma amiga minha que trabalha no aeroporto. Leonardo olhou para o ursinho ainda em suas mãos, depois para Isabela, que o observava com aqueles olhos cheios de esperança e sabedoria que não deveriam existir em uma criança tão pequena. Isabela, ele disse suavemente, você quer que eu ajude sua mamãe? A menina assentiu vigorosamente. Você vai fazer ela sorrir de novo? Eu vou tentar, pequena. Eu prometo que vou tentar. Benedito suspirou aliviado. Existe uma condição, Sr. Santamaria. Marina não pode saber inicialmente quem o senhor é. Ela precisa conhecê-lo como pessoa primeiro, entender suas intenções. Se descobrir logo de cara que é o pai de Laura, pode entrar em pânico e se recusar a aceitar qualquer ajuda. Leonardo assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Como vocês sugerem que eu me aproxime dela? Benedito sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Deixe isso comigo, Sr. Santamaria. Tenho um plano. Ele olhou para o relógio. Seu voo foi cancelado devido a problemas técnicos. Você vai precisar ficar na cidade por pelo menos 2 dias. Leonardo franziu a testa. Como você sabe sobre meu voo? Porque eu que cancelei, Benedito disse com um sorriso maroto. Tenho alguns amigos aqui no aeroporto. A revelação deixou Leonardo boquiaberto, mas antes que pudesse protestar, Isabela soltou sua mão e pulou de alegria. Eba, isso quer dizer que você vai conhecer minha mamãe. Enquanto observava aquela criança radiante de felicidade, Leonardo sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Talvez, apenas talvez, ele pudesse transformar sua dor em algo significativo. Talvez pudesse honrar a memória de Laura, ajudando a pessoa que mais havia lutado para salvá-la. Mas uma pergunta perturbadora ecoava em sua mente. O que aconteceria quando Marina descobrisse quem ele realmente era? 2 horas depois do encontro no aeroporto, Leonardo se encontrava parado em frente a um prédio simples no bairro Vila Esperança, segurando ainda o ursinho Tonico e tentando controlar os nervos que não sentia desde sua primeira apresentação para investidores. Benedito havia armado tudo com a precisão de um estrategista militar. Marina precisava buscar alguns documentos médicos na casa de uma vizinha e, coincidentemente, Leonardo estaria passando pela região quando seu carro quebrasse bem na frente do apartamento dela. Tem certeza de que isso vai funcionar? Leonardo perguntou pelo celular, observando Benedito e Isabela se posicionarem do outro lado da rua. Confie em mim, Sr. Santamaria. Marina tem um coração bondoso demais para deixar alguém em apuros. Quando ela vir um homem bem vestido com problema no carro, vai oferecer ajuda automaticamente. Benedito respondeu. Lembre-se, você é Ricardo Silva, empresário do ramo de tecnologia. Nada de mencionar farmácia ou hospitais. Leonardo respirou fundo e desligou o celular. Levantou o capô de seu sedã simples, havia trocado a Ferrari por um carro mais discreto, e começou a fazer barulho suficiente para chamar atenção. Não demorou muito para que uma voz feminina soasse atrás dele. Precisa de ajuda? Leonardo se virou lentamente e sentiu o mundo parar. Ali estava Marina Delacroix, exatamente como ele se lembrava daquela noite terrível no hospital, só que agora, à luz do dia, conseguia ver os detalhes que a dor havia obscurecido. Ela era ainda mais bonita do que sua memória guardava. Cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos verdes expressivos e aquela mesma aura de bondade que havia notado mesmo no meio de seu desespero. Mas havia algo diferente agora. Suas mãos tremiam ligeiramente e havia uma tristeza profunda em seus olhos que não existia naquela época. As linhas de cansaço em seu rosto contavam a história de meses de sofrimento silencioso. Sim, obrigado, Leonardo gaguejou, fingindo mexer em alguma coisa no motor. Parece que a bateria descarregou. Que azar! Justo hoje que preciso chegar cedo em uma reunião importante. Marina se aproximou e olhou para dentro do capô.
Mas Leonardo notou como ela manteve as mãos fechadas, escondendo os tremores. Posso chamar um guincho para você se quiser. Tenho o número de uma empresa boa aqui na região. Seria uma grande ajuda, obrigado mesmo, Leonardo respondeu, estudando discretamente o rosto dela. Marina não demonstrava nenhum sinal de reconhecê-lo, o que era compreensível. Na época, ele estava completamente transtornado pela dor, e ela provavelmente atendia centenas de famílias desesperadas. Enquanto Marina mexia no celular para fazer a ligação, Leonardo percebeu que ela precisou tentar várias vezes para discar o número correto. Os tremores estavam piorando quando ela ficava nervosa. O guincho vai demorar uns 40 minutos, ela disse depois de desligar. Se quiser, pode esperar no meu apartamento. Está um sol terrível aqui fora. Não quero incomodar, Leonardo respondeu, embora seu coração estivesse disparado com a possibilidade de conhecer melhor a mulher que havia tentado salvar Laura. Não é incômodo nenhum. Moro ali no 3º andar. Marina apontou para uma janela com cortinas floridas. Além do mais, minha filha vai ficar feliz em ter visita. Ela adora conhecer pessoas novas. Leonardo sentiu um nó na garganta. Isabela já estava em casa? Como o Benedito havia planejado isso tudo tão perfeitamente? Eles subiram as escadas em silêncio e Leonardo observou discretamente como Marina se apoiava no corrimão com mais força do que deveria. Quando chegaram ao apartamento, a porta se abriu antes mesmo que ela tirasse a chave da bolsa. «Mamãe!» Isabela gritou, correndo para abraçar Marina. «Você demorou. O vovô já foi embora e eu estava com saudade.» Marina abraçou a filha com ternura, mas Leonardo notou como ela evitou apertar muito forte, provavelmente para esconder os tremores. «Desculpa, meu amor. Encontrei um senhor que precisava de ajuda na rua.» Isabela olhou para Leonardo e fingiu surpresa com uma habilidade impressionante para uma criança de 5 anos. «Oi, você é muito alto!» Leonardo riu genuinamente pela primeira vez em meses. «Oi, pequena, qual é seu nome?» «Isabela, e você?» «Ricardo», Leonardo respondeu, seguindo o roteiro combinado. «Ricardo Silva.» Marina observou a interação com um sorriso. E por um momento, Leonardo viu um lampejo da médica apaixonada que ela havia sido. Isabela adora fazer amigos novos. Às vezes acho que ela conhece mais gente no prédio do que eu. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com fotos de Isabela espalhadas por toda parte. Leonardo notou imediatamente a ausência de fotos de um homem, confirmando que Marina estava criando a filha sozinha. Havia também alguns livros de medicina empilhados em uma mesa, mas estavam cobertos de poeira como se não fossem tocados há meses. «Posso te oferecer um café? Água?» Marina perguntou, já caminhando em direção à cozinha. «Café seria ótimo, obrigado.» Enquanto Marina preparava o café, Isabela se aproximou de Leonardo e sussurrou. «Você trouxe o tonico?» Leonardo olhou rapidamente para Marina, que estava de costas, e discretamente mostrou o ursinho que havia deixado na bolsa. Isabela sorriu e fez sinal de silêncio, colocando o dedinho nos lábios. «Mamãe», Isabela disse em voz alta, «o tio Ricardo parece uma pessoa boa. Você não acha?» Marina se virou da cozinha e sorriu para Leonardo. Isabela tem um instinto muito bom para julgar pessoas. Se ela gostou de você, é porque realmente é uma boa pessoa. Ela é uma menina muito especial, Leonardo respondeu, sentindo a sinceridade de suas próprias palavras. Você fez um trabalho incrível criando ela. O sorriso de Marina vacilou ligeiramente. Nem sempre é fácil ser mãe solo. Às vezes, sinto que não estou dando tudo que ela merece. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo, Isabela protestou, correndo para abraçar Marina novamente. Você salva criancinhas todos os dias. Leonardo percebeu como Marina ficou tensa com o comentário da filha. Isabela, não precisa... Mas você trabalha com crianças? Leonardo perguntou, fingindo curiosidade inocente. Marina hesitou, suas mãos começando a tremer mais visivelmente.
Eu... eu costumava trabalhar como médica pediatra, mas não trabalho mais. Por que parou? Leonardo perguntou gentilmente, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir de Marina. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Ela olhou para suas mãos trêmulas e depois para Isabela, que brincava no chão sem perceber o drama que se desenrolava. Eu desenvolvi uma condição que me impede de operar, ela disse, sua voz quase inaudível. Minhas mãos não são mais confiáveis o suficiente para segurar instrumentos cirúrgicos. Leonardo sentiu seu coração se partir, vendo a dor nua e crua no rosto dela. Existe tratamento? Marina riu amargamente. Existe sim, um procedimento caríssimo que eu nunca vou conseguir pagar. Então é isso. Uma carreira inteira dedicada a salvar vidas acabou porque meu corpo resolveu me trair. Mamãe, não fica triste. Isabela se aproximou e segurou a mão trêmula de Marina. Suas mãozinhas vão ficar boas de novo, eu tenho certeza. A fé inocente da criança fez as lágrimas de Marina finalmente transbordarem. Não sei mais o que fazer, Isabela. Não sei como vamos conseguir. Foi nesse momento que Leonardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se ajoelhou ao lado de Marina e, ignorando completamente o plano de Benedito, disse: "E se eu te disse que posso ajudar a pagar esse tratamento?" Marina parou de chorar imediatamente e olhou para ele com desconfiança. "Como assim? Sou empresário, tenho condições financeiras. E depois de ver como você se dedica à sua filha, como ela te ama, sei que você é exatamente o tipo de pessoa que merece uma segunda chance." "Eu não posso aceitar caridade de um estranho", Marina disse, se afastando. "Nem te conheço direito." "Então me conheça", Leonardo respondeu com uma intensidade que o surpreendeu. "Me dá essa chance. Deixa eu te provar que não sou um estranho tentando comprar sua gratidão. Sou alguém que reconhece uma pessoa especial quando vê uma." Isabela observava a conversa com os olhos arregalados, claramente entendendo que algo importante estava acontecendo. "Por que você faria isso?" Marina perguntou, sua voz cheia de emoção. "Por que um completo estranho se importaria com meus problemas?" Leonardo olhou para Isabela, que o encorajou com um pequeno aceno de cabeça. Era hora de começar a revelar a verdade, mesmo que parcialmente, porque eu também já perdi a capacidade de fazer aquilo que mais amava. Ele disse lentamente, "porque sei como é a sensação de achar que sua vida acabou. E porque às vezes, quando encontramos pessoas que merecem ser salvas, temos a obrigação de agir." Marina ficou em silêncio por longos segundos, estudando o rosto de Leonardo. Havia algo familiar nele que ela não conseguia identificar. "Quem você perdeu?" ela perguntou suavemente. Leonardo respirou fundo. "Era agora ou nunca?" "Minha filha. Uma menininha que morreu porque eu não estava presente quando ela mais precisou de mim." A revelação mudou completamente a atmosfera do apartamento. Marina se aproximou de Leonardo, sua expressão mudando de desconfiança para compaixão. "Sinto muito pela sua perda", ela disse. E havia algo em sua voz que sugeria que aquelas palavras carregavam um peso muito maior do que aparentavam. "Obrigado", Leonardo respondeu. "Por isso entendo sua dor. Por isso quero ajudar você a não desistir dos seus sonhos como eu desisti dos meus." Isabela se aproximou de ambos e, com a sabedoria inexplicável de uma criança, disse: "Vocês dois estão tristes pelas mesmas coisas. Talvez possam se ajudar." Marina olhou para Leonardo com olhos novos, como se estivesse vendo algo que havia perdido antes. Você realmente faria isso? Pagaria um tratamento caríssimo para alguém que acabou de conhecer?" Leonardo assentiu sem hesitação. "Faria, mas com uma condição." "Qual?" "Que você me deixe conhecer melhor vocês duas. Que me dê a chance de fazer parte da vida de vocês, nem que seja como um amigo." Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Leonardo começou a achar que havia estragado tudo. Mas então ela fez algo que o pegou completamente de surpresa. Ela estendeu sua mão trêmula para ele. "Tudo bem, Ricardo Silva, você tem um acordo.
Mas no momento em que suas mãos se tocaram, Marina congelou. Havia algo naquele toque, naqueles olhos, que despertou uma memória enterrada há muito tempo. Uma lembrança de uma noite terrível no hospital, de um pai desesperado que ela nunca conseguiu esquecer completamente. Espera, ela disse lentamente, sem soltar a mão dele. Nós já nos conhecemos antes? O coração de Leonardo disparou. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperava. O silêncio que se seguiu à pergunta de Marina foi ensurdecedor. Leonardo sentiu como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando sua resposta. As mãos deles ainda estavam entrelaçadas, e ele podia sentir os tremores dela se intensificando conforme a memória lutava para emergir à superfície. Marina, ele começou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Eu preciso te contar algo. Mas antes que pudesse continuar, Isabela se posicionou entre os dois adultos, segurando as mãos de ambos. Mamãe, você está ficando nervosa de novo. Suas mãozinhas estão tremendo mais. Marina olhou para as próprias mãos e imediatamente as escondeu atrás das costas, constrangida. Desculpa, Às vezes, elas fazem isso quando fico ansiosa. Não precisa se desculpar, Leonardo disse gentilmente. Posso continuar com o que eu ia te falar? Marina assentiu, embora seus olhos mostrassem uma mistura de curiosidade e medo crescente. Leonardo se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. Pequena, você pode brincar no seu quarto por alguns minutos? Preciso conversar uma coisa importante com sua mamãe. Isabela o olhou com aquela sabedoria estranha que demonstrava desde o primeiro encontro. É sobre por que vocês se conhecem? A pergunta inocente da criança fez Marina dar um passo para trás. Isabela, como você sabe que... Porque eu vi vocês se olhando de um jeito diferente. Isabela respondeu com a honestidade brutal típica das crianças. Igual nos filmes, quando as pessoas se lembram de algo importante. Marina se sentou pesadamente no sofá, levando as mãos à cabeça. Meu Deus, eu não estou imaginando coisas. Nós realmente já nos conhecemos. Leonardo respirou fundo e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Marina, meu nome verdadeiro é Leonardo Santamaria. O impacto do nome verdadeiro atingiu Marina como um raio. Seus olhos se arregalaram e ela levou a mão à boca, abafando um grito de choque. Não pode ser. Hospital São Vicente, uma noite chuvosa. Sua filha Laura havia sofrido um acidente. Leonardo continuou, sua própria voz tremendo com a emoção. Você operou ela durante 8 horas seguidas. Marina se levantou bruscamente, caminhando de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Não, isso não pode estar acontecendo. Você é o pai de Laura Santamaria? Sim. A confirmação fez as pernas de Marina fraquejarem. Ela se apoiou na parede, lágrimas começando a rolar por seu rosto. A menina que eu não consegui salvar. A menina que mudou minha vida para sempre. Isabela, percebendo a tensão no ar, se aproximou cautelosamente de sua mãe. Mamãe, você está bem? Não, meu amor, mamãe não está bem. Marina respondeu, sua voz quebrada. Mamãe está descobrindo que o mundo é muito pequeno às vezes. Leonardo se levantou lentamente. Marina, eu preciso que você saiba. Não! Ela o interrompeu bruscamente. Você mentiu para mim. Você entrou na minha casa fingindo ser outra pessoa. Por quê? Para se vingar? Para me culpar pela morte da sua filha? A acusação atingiu Leonardo como um soco no estômago. Não, Marina, não é isso. Então o que é? Marina gritou, sua dor se transformando em raiva. Você veio aqui para quê? Para me torturar? Para me lembrar do maior fracasso da minha carreira? Isabela começou a chorar, assustada com a alteração da mãe. Mamãe, por favor, não grita. O choro da filha trouxe Marina de volta à realidade. Ela se ajoelhou e abraçou Isabela, tentando se controlar. Desculpa, meu amor. Mamãe não queria te assustar. Leonardo se aproximou cuidadosamente. Marina, por favor, me deixa explicar. Eu não vim aqui para te fazer mal. Então por que veio?
Marina perguntou, ainda segurando Isabela protetivamente. Porque eu descobri hoje que você também está sofrendo por causa daquela noite. Leonardo respondeu, sua sinceridade evidente em cada palavra. Porque eu passei meses achando que era o único carregando o peso da culpa, sem perceber que a pessoa que mais lutou para salvar Laura estava se destruindo também. Marina ficou em silêncio, processando suas palavras. Benedito me contou sobre sua condição, sobre como você se culpa todos os dias por não ter conseguido salvar Laura. Leonardo continuou. E eu percebi que nós dois estamos sendo consumidos pela mesma dor, pela mesma culpa que não deveria existir. Claro que deveria existir. Marina explodiu novamente. Eu sou médica. Era minha obrigação salvar sua filha. Eu falhei. Você não falhou. Leonardo respondeu com a mesma intensidade. Você lutou 8 horas seguidas. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Não foi suficiente e eu não estava lá quando ela mais precisou de mim. Leonardo gritou de volta, sua própria dor finalmente vindo à tona. Eu estava em uma reunião de negócios enquanto minha filha estava morrendo. Qual de nós dois tem mais culpa, Marina? O confronto brutal de dores silenciou ambos. Isabela olhava de um para o outro com lágrimas nos olhos, claramente não entendendo completamente a situação, mas sentindo o peso emocional do momento. Vocês dois estão chorando, Isabela disse com a voz pequena. Vocês estão brigando por causa de uma menininha que foi embora. A pergunta inocente da criança quebrou as últimas defesas de ambos os adultos. Marina e Leonardo se olharam através das lágrimas, vendo no outro o reflexo de sua própria dor. Sim, pequena, Leonardo respondeu suavemente. Estamos tristes porque não conseguimos cuidar direito de uma menininha muito especial. Isabela soltou Marina e caminhou até Leonardo, estendendo o ursinho Tonico. Lembra o que eu te falei no aeroporto? As pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade, porque elas ficam aqui. Ela bateu no peito dele sobre o coração. Então ela se virou para Marina. E você, mamãe? Sempre me ensinou que quando alguém se machuca, a gente tem que cuidar. Vocês dois estão machucados pela mesma coisa. Por que não cuidam um do outro? A sabedoria pura daquela criança de 5 anos deixou ambos os adultos sem palavras. Marina olhou para Leonardo com olhos novos, vendo não mais o pai da criança que não conseguiu salvar, mas um homem destroçado pela mesma perda que a estava consumindo. Leonardo, ela disse suavemente, seu nome verdadeiro saindo de seus lábios pela primeira vez. Você realmente quer me ajudar com o tratamento? Mais do que qualquer coisa, ele respondeu sem hesitação. Não para comprar seu perdão ou para aliviar minha culpa, mas porque você merece ter suas mãos de volta. Porque o mundo precisa de médicas como você. Marina ficou em silêncio por longos segundos, olhando para suas mãos trêmulas. E se o tratamento não funcionar? E se eu nunca mais conseguir operar? Então vamos descobrir outras formas de você ajudar crianças, Leonardo respondeu. Mas não vamos desistir antes de tentar. Isso é muito dinheiro, Leonardo. 200 mil reais é uma quantia insignificante comparada ao valor de devolver esperança para alguém. Ele interrompeu. Marina, eu construí um império de bilhões, mas perdi a única coisa que realmente importava. Se posso usar essa fortuna para evitar que outra pessoa perca seus sonhos, então finalmente ela terá algum propósito. Isabela pulou de alegria. Isso quer dizer que a mamãe vai poder salvar criancinhas de novo? Vamos torcer para que sim, pequena, Leonardo respondeu, sorrindo para a menina. Marina se aproximou de Leonardo lentamente. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que aconteceu, por que me ajudaria? Leonardo olhou diretamente nos olhos dela. Porque naquela noite terrível no hospital, no meio de todo o meu desespero, eu vi algo em você que nunca vou esquecer. Vi uma médica que chorou pela morte de uma criança que nem era sua filha. Vi alguém que se importa genuinamente com cada vida que tenta salvar. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais intensa.
E por que Laura teria ficado feliz sabendo que sua morte não foi em vão, se ela puder ser o motivo de outras crianças serem salvas? Marina não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela se aproximou de Leonardo e, pela primeira vez desde aquela noite no hospital, eles se abraçaram. Não como médica e pai enlutado, mas como duas pessoas que haviam carregado o mesmo peso durante tempo demais. Obrigada, ela sussurrou em seu ouvido. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigado você por aceitar minha ajuda, ele respondeu. Isabela se juntou ao abraço, completando um círculo de cura que havia começado meses atrás, em um corredor frio de hospital. Posso fazer uma pergunta? Marina disse, se afastando ligeiramente do abraço. Claro. Como Benedito sabia quem você era? Como ele planejou esse encontro? Leonardo sorriu, lembrando da complexidade do plano do homem mais velho. Seu pai é mais esperto do que aparenta. Ele me reconheceu quando viu meu nome na lista de passageiros e decidiu que era hora de duas pessoas feridas se ajudarem mutuamente. Marina balançou a cabeça em descrença. Ele nunca me disse que se lembrava de você. Provavelmente porque sabia que você não aceitaria ajuda se soubesse a verdade desde o início. Ele estava certo, Marina admitiu. Eu teria fugido correndo. E agora? Leonardo perguntou. Ainda quer fugir? Marina olhou para suas mãos trêmulas, depois para Isabela e finalmente para Leonardo. Não, agora quero lutar. Quero tentar ser a médica que Laura merecia ter. Mas no momento exato em que parecia que tudo se resolveria, o celular de Leonardo tocou. Ele olhou a tela e seu rosto empalideceu imediatamente. Quem é? Marina perguntou, percebendo sua mudança de expressão. Leonardo mostrou o nome na tela. Clínica São Rafael, Dr. Augusto Henrique. Dudiches, é a clínica onde você faria o procedimento, ele disse, sua voz carregada de apreensão. Por que eles estariam me ligando se ainda nem agendamos nada? Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Atende, por favor. Leonardo atendeu o telefone com o viva-voz acionado. A voz que saiu do aparelho gelou o sangue de todos na sala. Senhor Santamaria, aqui é o Dr. Augusto Henrique. Lamento informá-lo, mas acabamos de receber uma liminar judicial, proibindo qualquer tratamento para a paciente Marina Delacroix. Alguém entrou com uma ação, alegando que a senhora representa risco para a comunidade médica. O silêncio que se seguiu foi devastador. Marina levou a mão à boca, abafando um soluço de desespero. Quem? Leonardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Quem entrou com essa ação? A solicitante foi Bárbara Santamaria, sua ex-esposa. Leonardo desligou o telefone com tanta força que por pouco não quebrou o aparelho. Sua expressão havia se transformado completamente. O homem gentil e vulnerável havia dado lugar ao empresário implacável que construiu um império. Marina nunca havia visto tanta fúria contida em alguém. Bárbara, ele murmurou entre dentes, como se o nome fosse uma maldição. É claro que seria ela. Quem é Bárbara? Marina perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Minha ex-esposa. A mulher que me abandonou 2 semanas depois do funeral de Laura porque não conseguia lidar com minha depressão. Leonardo respondeu, sua voz carregada de amargura. Ela ficou com metade de tudo no divórcio, mas aparentemente isso não foi suficiente. Isabela se aproximou de Marina, percebendo que algo muito ruim estava acontecendo. Mamãe, isso quer dizer que suas mãozinhas não vão ficar boas? A pergunta inocente da criança atingiu Marina como uma facada. Ela se ajoelhou e abraçou a filha, tentando esconder as lágrimas que começavam a brotar. Não sei, meu amor, não sei. Leonardo começou a andar de um lado para outro da sala, seu cérebro já trabalhando em alta velocidade para encontrar uma solução. Ela deve ter contratado investigadores para me seguir. Descobriu sobre você e decidiu usar isso contra mim. Mas por quê? Marina perguntou, sua voz quebrada. O que ela ganha impedindo meu tratamento? Controle, Leonardo respondeu sem hesitação.
Bárbara sempre foi obcecada por controlar cada aspecto da minha vida. Mesmo depois do divórcio, ela não suporta a ideia de me ver seguindo em frente, encontrando propósito em ajudar outras pessoas. O celular dele tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido, mas Leonardo atendeu mesmo assim. Leonardo! A voz feminina do outro lado da linha fez seu sangue ferver. Espero que tenha recebido o recado da clínica. Bárbara, ele disse, colocando novamente no viva voz, para que Marina pudesse ouvir. O que você quer? O que eu sempre quis. Que você pare de fazer decisões estúpidas. Bárbara respondeu com uma frieza que fez Marina arrepiar. Você realmente achou que eu não descobriria sobre sua nova obsessão, gastando R$200 mil em uma médica fracassada? Cuidado com as palavras, Bárbara. Leonardo disse perigosamente baixo. Ou o quê? Você vai me processar? Bárbara riu sarcasticamente. Eu tenho provas de que essa mulher é instável. Uma médica que desenvolveu tremores nas mãos, que perdeu a licença para operar, ela representa um perigo para a sociedade. Marina sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Eu nunca perdi minha licença. Ela sussurrou para Leonardo. Ainda não, Bárbara continuou, claramente tendo ouvido. Mas meus advogados já estão trabalhando nisso também. Até o final da semana, você não poderá mais exercer medicina em lugar nenhum do país. Você está louca, Leonardo explodiu. Por que faria isso com uma pessoa inocente? Inocente? Bárbara gargalhou. Leonardo, você está sendo manipulado. Essa mulher claramente descobriu quem você é e armou essa situação toda para arrancar dinheiro de você. Ela provavelmente nem precisa de tratamento nenhum. Marina não aguentou mais. Ela pegou o telefone das mãos de Leonardo. Senhora Santa Maria, aqui é Marina Delacroix. A senhora não me conhece, não sabe nada sobre minha vida ou minha condição médica. Como ousa julgar? Ah, finalmente! Bárbara interrompeu. A própria interessada. Me diga, querida, quanto tempo você planejou essa farsa? Desde quando está de olho na fortuna do meu ex-marido? Isso não é sobre dinheiro. Marina gritou, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é sobre eu poder voltar a salvar vidas, sobre poder trabalhar novamente. Trabalhar? Bárbara riu cruelmente. Com essas mãos trêmulas, você seria um perigo para qualquer paciente. Estou fazendo um favor à sociedade impedindo esse tratamento. Isabela, que havia escutado toda a conversa, se aproximou do telefone. A senhora é má, ela disse com a honestidade brutal de uma criança. Minha mamãe salva criancinhas. Ela não é perigosa. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos. Ah, que doce, Bárbara disse com falsa ternura. Leonardo, você já está tão envolvido que até a filha dela está defendendo a mãe. Que cena tocante. Leonardo tomou o telefone de volta, sua fúria agora em níveis perigosos. Bárbara, você tem 5 segundos para retirar essa liminar antes que eu... Antes que você o quê? Ela o interrompeu. Leonardo, você esqueceu com quem está falando. Eu conheço todos os seus segredos, todas as suas fraquezas. Se tentar me enfrentar, vou destruir não só você, mas essa família também. A ameaça fez Leonardo se calar por um momento. Isso mesmo, Bárbara continuou, percebendo sua vantagem. Agora seja um bom ex-marido e esqueça essa fantasia de salvador. Encontre um hobby menos caro. Ela desligou, deixando um silêncio pesado no apartamento. Marina se sentou no chão, completamente derrotada. Suas mãos tremiam mais violentamente agora, seja pela raiva, pelo medo ou pelo desespero. Acabou, ela sussurrou. Ela vai conseguir. Vai tirar minha licença médica e nunca mais vou poder trabalhar. Não, Leonardo disse com uma determinação férrea. Isso não vai acontecer. Leonardo, você ouviu ela. Ela tem recursos, advogados, influência. E eu tenho mais. Ele a interrompeu, ajoelhando-se ao lado dela. Marina,
Você esqueceu com quem está falando. Eu não construí um império bilionário sendo passivo. Se Bárbara quer guerra, ela vai ter guerra. Isabela se aproximou dos dois. Vocês vão lutar contra a senhora Má? Leonardo sorriu para a menina, mas havia algo perigoso em seus olhos. Vamos sim, pequena, e vamos vencer. Ele se levantou e começou a fazer ligações. Doutor Henrique, aqui é Leonardo Santamaria novamente. Quanto você precisa para operar Marina ainda hoje, antes que a liminar seja processada oficialmente? Marina olhou para ele com os olhos arregalados. Leonardo, você não pode... 300 mil? Ele continuou falando ao telefone. Feito. Prepare a sala de cirurgia. Estaremos aí em 2 horas. Ele desligou e se virou para Marina. Vista uma roupa confortável. Nós vamos para a clínica agora. Mas e a liminar? E se formos presos? Leonardo sorriu com uma confiança que fez o coração de Marina acelerar. Deixa a Bárbara comigo. Ela esqueceu de uma coisa muito importante. O quê? Que quando ela me traiu e me abandonou no meu momento mais difícil, eu aprendi a lutar sujo também. Enquanto Marina se preparava rapidamente, Leonardo fez mais algumas ligações misteriosas. Isabela observava tudo com os olhos brilhando de admiração. Leonardo, ela disse, puxando a calça dele, você é igual aos heróis dos filmes? Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Não, pequena. Eu sou só um homem que aprendeu que às vezes precisamos lutar pelas pessoas que amamos. Você ama minha mamãe? A pergunta pegou Leonardo completamente de surpresa. Ele olhou em direção ao quarto onde Marina se trocava e sentiu algo que não sentia há meses, esperança misturada com algo muito mais profundo. Eu acho que sim, Isabela. Eu acho que sim. A Clínica São Rafael nunca havia visto tanto movimento em um só dia. Leonardo chegou com Marina e Isabela em uma comitiva de 3 carros. O dele na frente, seguido por 2 veículos cheios de advogados e seguranças particulares. A determinação em seus olhos era assustadora, como se ele estivesse indo para uma guerra que não podia perder. Leonardo, tem certeza de que isso vai funcionar? Marina perguntou pela 10ª vez, suas mãos tremendo mais violentamente devido aos nervos. E se a Bárbara conseguir nos parar antes mesmo de começarmos? Ela não vai conseguir, Leonardo respondeu com uma confiança que impressionou até mesmo ele. Confia em mim, Marina. Eu não vou deixar ninguém destruir sua segunda chance. Isabela, sentada no banco de trás abraçada com Tonico, observava tudo com os olhos arregalados. Leonardo, por que tem tanta gente de roupa preta nos outros carros? São amigos que vieram me ajudar a proteger sua mamãe pequena, ele explicou, estacionando na frente da clínica. Às vezes, quando queremos fazer o bem, pessoas más tentam nos atrapalhar. Mal haviam saído do carro quando uma multidão de repórteres apareceu do nada, cercando-os com câmeras e microfones. Marina se assustou e instintivamente puxou Isabela para perto de si. Senhor Santamaria, é verdade que está gastando uma fortuna em um tratamento experimental? Gritou uma jornalista. Doutor. Marina, como se sente sabendo que sua licença médica pode ser cassada? Berrou o outro. Leonardo se posicionou na frente de Marina e Isabela, protegendo-as dos flashes das câmeras. Sem comentários, saiam da frente. Mas então uma voz familiar cortou o ar como uma lâmina. Leonardo, que bela encenação! Todos se viraram para ver Bárbara Santamaria emergindo de uma limusine preta, vestida impecavelmente e acompanhada por seus próprios advogados. Ela caminhava com a confiança de quem já havia vencido a guerra antes mesmo dela começar. Bárbara, Leonardo murmurou, sua mandíbula se contraindo. O que você está fazendo aqui? Vim assistir ao show. Ela respondeu com um sorriso cruel. Queria ver pessoalmente você jogando dinheiro fora em uma causa perdida. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A presença da ex-esposa de Leonardo era ainda mais intimidante pessoalmente. Bárbara era tudo que Marina não era. Alta, elegante, poderosa e com a postura de quem estava acostumada a conseguir tudo o que queria.
Mamãe, Isabela sussurrou, puxando a saia de Marina. Quem é a senhora Má? A pergunta inocente da criança chegou aos ouvidos de Bárbara, que se aproximou com um sorriso falso. Oi, querida, ela disse com uma voz melosa. Eu sou Bárbara, e você deve ser a filhinha da mamãe que quer ser médica, né? Não fale com ela, Leonardo disse perigosamente baixo, se colocando entre Bárbara e Isabela. Relaxa, Leonardo, não vou fazer mal para a criança. Bárbara riu. Afinal, ela não tem culpa de ter uma mãe golpista. Golpista? Marina finalmente encontrou sua voz. Como ousa me chamar de... Por favor, Bárbara a interrompeu. Você realmente acha que alguém acredita nessa história de coincidência? Uma médica fracassada que casualmente encontra o pai da criança que não conseguiu salvar e, coincidentemente, precisa de um tratamento caríssimo que só ele pode pagar? Os repórteres ao redor começaram a murmurar entre si, claramente absorvendo cada palavra. Marina percebeu que estava sendo julgada por pessoas que não conheciam nada sobre sua história. Você não sabe nada sobre mim, Marina disse, sua voz tremendo de raiva. Não sabe nada sobre o que passei depois daquela noite no hospital. Sei o suficiente, Bárbara replicou. Sei que você perdeu sua capacidade de operar porque não consegue lidar com a pressão. Sei que está falida. E sei que está usando uma criança para manipular meu ex-marido emocionalmente. Basta! Leonardo explodiu, avançando em direção a Bárbara. Chega de mentiras! Mas Bárbara estava preparada. Ela acenou para um de seus advogados, que imediatamente se aproximou com uma pasta de documentos. Leonardo, antes que você entre naquela clínica, precisa saber de algumas coisas, ela disse, seu sorriso se alargando. Minha equipe fez uma investigação completa sobre sua nova obsessão. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Dr. Marina Delacroix, Bárbara começou, lendo dos documentos. Demitida do Hospital São Vicente por instabilidade emocional, depois de 3 erros médicos consecutivos. Atualmente sob investigação do Conselho Regional de Medicina por possível negligência. E essa é a melhor parte. Seus tremores não são causados por estresse, mas por uma condição degenerativa que tornará qualquer tratamento inútil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Algumas daquelas informações eram verdadeiras, outras eram distorcidas, mas todas soavam devastadoras quando ditas daquela forma. Mamãe! Isabela puxou a blusa de Marina, percebendo que algo terrível estava acontecendo. Você tá bem? Marina não conseguiu responder. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, enquanto os flashes das câmeras continuavam explodindo ao seu redor. Ela se sentiu completamente exposta, humilhada na frente de dezenas de pessoas. Viu só? Bárbara disse triunfante. Ela nem consegue negar. Leonardo, você está sendo enganado por uma médica que perdeu a licença e que nunca mais vai poder operar, não importa quanto dinheiro você gaste. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Leonardo se aproximou de Marina, ignorou completamente Bárbara e os repórteres e gentilmente segurou o rosto dela entre suas mãos. Marina, olha para mim, ele disse suavemente, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Você foi demitida do hospital? Marina assentiu, envergonhada. Por quê? Porque eu comecei a ter ataques de pânico durante as cirurgias depois que Laura morreu, ela admitiu, sua voz quebrada. Porque eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer. Porque eu estava me destruindo tentando salvar todas as crianças que chegavam até mim. Leonardo assentiu compreensivamente. E os erros médicos? Foram pequenos erros de procedimento quando eu já estava exausta demais para operar. Ninguém se machucou gravemente, mas você assumiu toda a responsabilidade e se afastou voluntariamente antes que alguém pudesse se machucar de verdade, Leonardo completou. Marina o olhou com surpresa. Como você sabe? Leonardo sorriu tristemente.
Porque eu conheço você, Marina. Porque sei que tipo de pessoa você é. Ele se virou para enfrentar Bárbara e os repórteres. Vocês querem saber a verdade sobre Dr. Marina Delacroix? Todos se aproximaram, ansiosos. A verdade é que ela é a médica mais dedicada que já existiu, Leonardo disse, sua voz ecoando por todo o estacionamento. A verdade é que ela operou minha filha durante 8 horas seguidas, sem parar para comer ou descansar. A verdade é que quando não conseguiu salvá-la, ela chorou mais do que eu. Bárbara tentou interrompê-lo, mas Leonardo continuou. A verdade é que ela se destruiu tentando ser perfeita, tentando salvar todas as crianças porque não conseguiu salvar uma. E a verdade é que se existe alguém neste mundo que merece uma segunda chance, é ela. Marina estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de gratidão, não de vergonha. E sobre a condição degenerativa, um repórter gritou. Leonardo sorriu. Doutor Henrique, pode vir aqui, por favor? O médico da clínica, que havia estado observando tudo da porta de entrada, se aproximou nervosamente. Doutor Henrique, pode explicar para todos qual é realmente a condição da doutor? Marina? O médico se dirigiu às câmeras. Tremor essencial, benigno, causado por estresse extremo e exaustão. Completamente tratável com o procedimento correto. Não há nada de degenerativo na condição dela. Bárbara empalideceu. Isso não pode estar certo. Está sim, Leonardo disse, se aproximando dela. Seus investigadores mentiram para você, Bárbara. Ou talvez você tenha pedido para eles mentirem. Qualquer que seja o caso, acabou. Ele acenou para seus próprios advogados. Cavalheiros! Um dos homens de terno se aproximou com uma pasta ainda maior que a de Bárbara. Senhora Santamaria, a senhora está sendo processada por difamação, calúnia, obstrução da justiça e uso indevido do sistema judicial. A liminar que a senhora obteve foi baseada em informações falsas e já foi revogada. Bárbara ficou boquiaberta. Vocês não podem... Podemos e já fizemos, Leonardo disse com uma frieza que fez todos ao redor se arrepiarem. Além disso, estamos confiscando todos os bens que você obteve no divórcio, já que descobrimos evidências de que você escondeu ativos e mentiu sobre suas finanças. O mundo de Bárbara estava desabando na frente de dezenas de câmeras. Ela olhou ao redor desesperadamente, procurando por uma saída, mas não havia nenhuma. Leonardo, por favor, ela tentou uma última vez, sua máscara de confiança finalmente caindo. Nós já fomos casados, já formamos uma família. Você abandonou nossa família no momento mais difícil, Leonardo respondeu sem uma gota de emoção. E agora está tentando destruir a nova família que eu encontrei. Ele se virou para Marina e Isabela, que observavam tudo em silêncio. Vamos, meninas, temos uma cirurgia para fazer. Enquanto caminhavam em direção à clínica, Isabela puxou a mão de Leonardo. Leonardo, isso quer dizer que a senhora Má não vai mais incomodar a gente? Leonardo olhou para trás e viu Bárbara sendo escoltada pelos seguranças dela, completamente derrotada. Não, pequena. Ela nunca mais vai incomodar vocês. Mas no momento em que estavam prestes a entrar na clínica, o celular de Leonardo tocou. Era Dr. Henrique, mesmo estando a poucos metros deles. Senhor Santamaria, precisamos conversar urgentemente antes da cirurgia. A voz do médico estava carregada de apreensão. Algo muito grave acabou de acontecer. Leonardo sentiu o estômago afundar. O que foi? A condição da doutor. Marina piorou drasticamente nas últimas horas. O estresse de hoje acelerou a progressão dos tremores. Se não operarmos agora, nas próximas 2 horas, ela pode perder permanentemente o controle das mãos. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eles haviam vencido Bárbara, mas agora corriam contra o próprio tempo. Quanto tempo precisamos? Leonardo perguntou. A cirurgia demora 4 horas. E Marina precisa estar completamente calma e relaxada para que funcione.
Leonardo olhou para Marina, que havia ouvido tudo e estava claramente entrando em pânico, e depois para Isabela, que não entendia completamente a gravidade da situação. Como ele poderia acalmar Marina quando o próprio tempo estava trabalhando contra eles? O relógio na parede da sala de cirurgia marcava 2 horas da manhã. Marina estava deitada na maca, os fios dos equipamentos conectados em seus braços, mas seus olhos permaneciam fixos no teto enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Os tremores haviam se intensificado tanto que ela mal conseguia segurar um copo d'água. Doutor Marina, Dr. Henrique se aproximou com expressão grave. Preciso ser honesto com a senhora. Nas últimas horas, sua condição se deteriorou mais do que esperávamos. Os tremores estão afetando não apenas suas mãos, mas também seus braços. Se não conseguirmos estabilizar seu sistema nervoso antes da cirurgia, o procedimento pode não funcionar. Marina fechou os olhos, sentindo o peso de todos os sonhos desabando sobre ela. Quanto tempo eu tenho? 1 hora no máximo. Depois disso, os danos podem ser irreversíveis. Do outro lado do vidro, Leonardo observava tudo com o coração partido. Isabela estava dormindo em seus braços, exausta depois do longo dia. Mas mesmo dormindo, ela segurava o ursinho Tonico com força. Senhor Santa Maria! Dr. Henrique saiu da sala e se aproximou dele. Existe uma possibilidade, mas é arriscada. Diga. O que está causando o agravamento dos tremores não é apenas a condição física, mas o estado emocional da Dr. Marina. Ela está em pânico, achando que vai perder para sempre a capacidade de ser médica. Precisamos de algo que a acalme profundamente, que a faça lembrar por que ela quer tanto voltar a operar. Leonardo olhou para Marina através do vidro, depois para Isabela dormindo em seus braços. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Dr. Henrique, é possível fazer o procedimento com ela acordada? O médico franziu a testa. Tecnicamente sim. Mas por quê? Porque tenho uma ideia. 20 minutos depois, algo sem precedentes estava acontecendo na Clínica São Rafael. A sala de cirurgia havia sido transformada. Ao invés das luzes frias e clínicas, havia uma iluminação mais suave. E ao invés do silêncio pesado, uma pequena voz cantarolava baixinho. Isabela, agora acordada e vestindo um jaleco miniatura que os enfermeiros haviam improvisado, estava sentada ao lado da maca de Marina, segurando sua mão. Mamãe, o Leonardo disse que eu posso ficar aqui para te dar coragem. Ela disse com seus 5 anos de sabedoria. Ele disse que às vezes as mamães precisam das filhinhas para serem corajosas. Marina sorriu através das lágrimas. Meu amor, você não deveria estar aqui. Sala de cirurgia não é lugar para crianças. Mas eu não sou qualquer criança, Isabela respondeu com a seriedade de uma adulta. Eu sou sua filha, e filhas ficam perto das mamães quando elas estão com medo. Leonardo se aproximou, também vestindo roupas cirúrgicas. Marina, com sua permissão, eu gostaria de ficar aqui durante o procedimento também. Leonardo, você não precisa... Sim, eu preciso. Ele a interrompeu gentilmente. Porque há meses eu venho carregando a culpa de não ter estado presente quando minha filha mais precisou de mim. E não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Dr. Henrique se aproximou. Doutor Marina, vamos começar. Tente relaxar e confiar no processo. Mas no momento em que os instrumentos foram posicionados, os tremores de Marina se intensificaram perigosamente. Não está funcionando, Dr. Henrique murmurou para Leonardo. Ela está muito tensa. Foi então que Isabela fez algo que ninguém esperava. Ela começou a contar uma história. Era uma vez uma doutora muito especial que tinha mãos mágicas, ela disse, sua vozinha ecoando pela sala cirúrgica. Essas mãos salvavam criancinhas todos os dias, porque dentro delas vivia muito amor. Marina se virou para a filha, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Mas um dia, Isabela continuou,
A doutora ficou muito triste porque uma menininha especial teve que ir embora para o céu. A doutora achou que as mãos mágicas dela tinham parado de funcionar. Leonardo sentiu um nó na garganta, percebendo que Isabela estava contando a história de Marina de uma forma que ela pudesse entender. Mas sabe o que aconteceu? Isabela perguntou, segurando firme a mão trêmula de Marina. A menininha que foi para o céu mandou um anjo disfarçado de Papai Rico para encontrar a doutora, porque ela sabia que as mãos da doutora ainda eram mágicas, elas só estavam dormindo. Marina começou a soluçar, mas eram lágrimas de emoção, não de medo. E sabe como a gente acorda mãos mágicas que estão dormindo? Isabela continuou, com muito amor. E a doutora tinha amor da filhinha, amor do vovô, e agora tinha amor do papai anjo também. Leonardo se aproximou mais da maca. Marina, posso dizer uma coisa? Ela assentiu, incapaz de falar. Laura me visitou em um sonho na noite passada, ele disse, e mesmo o Dr. Henrique parou para ouvir. Ela me disse que não estava triste por ter partido. Ela estava feliz porque sua partida trouxe duas pessoas feridas uma para a outra. Leonardo, Marina sussurrou. Ela me disse que suas mãos foram as últimas que tentaram salvá-la com amor verdadeiro e que agora elas precisam salvar outras crianças em memória dela. Os tremores de Marina começaram a diminuir visivelmente. E sabe o que mais ela me disse? Leonardo continuou segurando a outra mão de Marina, que ela queria que eu cuidasse de você e da Isabela como se fossem minha própria família, porque o amor não acaba quando alguém vai embora. Ele só encontra novos corações para morar. Isabela pulou de alegria. Isso quer dizer que você vai ser meu papai de verdade? Leonardo olhou nos olhos de Marina, que agora estava completamente calma, os tremores quase imperceptíveis. Só se sua mamãe deixar. Doutor Marina, Dr. Henrique disse suavemente, seus sinais vitais estão perfeitos. Está pronta? Marina assentiu, um sorriso verdadeiro iluminando seu rosto pela primeira vez em meses. Estou pronta. A cirurgia durou exatamente 4 horas. Isabela dormiu nos braços de Leonardo enquanto o Dr. Henrique trabalhava. E durante todo o tempo, Leonardo segurou a mão livre de Marina, sussurrando palavras de encorajamento. Quando Marina finalmente acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi olhar para suas mãos. Elas estavam envoltas em bandagens, mas quando tentou mexer os dedos, eles responderam suavemente, sem tremores. Funcionou? Ela perguntou, sua voz cheia de esperança. Dr. Henrique sorriu. Perfeitamente, mas precisamos de algumas semanas de recuperação antes de saber com certeza se você poderá operar novamente. 3 semanas depois, Marina estava de volta ao Hospital São Vicente, não como paciente, mas como médica. O Conselho Regional de Medicina havia revisado seu caso e restaurado completamente sua licença depois que dezenas de famílias cujas crianças ela havia salvo escreveram cartas de apoio. Leonardo, Isabela e Benedito estavam na galeria de observação, assistindo Marina realizar sua primeira cirurgia desde o tratamento. Era um procedimento delicado em uma criança de 7 anos que havia sofrido um acidente. Vovô, Isabela sussurrou para Benedito, as mãos da mamãe estão funcionando? Benedito sorriu, lágrimas de orgulho nos olhos. Melhor do que nunca, minha neta. A cirurgia foi um sucesso completo. Quando Marina saiu da sala de cirurgia e viu a família esperando nos corredores, ela soube que havia encontrado seu propósito novamente. Doutora, minha filha vai ficar bem? A mãe perguntou ansiosa. Marina segurou as mãos da mulher com firmeza, sem nenhum tremor. Ela vai ficar ótima, eu prometo. Naquela noite, no apartamento que agora os 4 dividiam, Isabela estava brincando no chão, enquanto Marina e Leonardo preparavam o jantar juntos. Leonardo, Marina disse, observando suas mãos cortarem vegetais sem dificuldade. Obrigada por tudo. Obrigado você. Ele respondeu, beijando sua testa.
por me ensinar que segundas chances existem e que o amor pode curar qualquer ferida. Isabela correu para eles, segurando uma foto que havia desenhado. Era um desenho simples de 4 pessoas. Ela, Marina, Leonardo e uma menina com asinhas voando acima deles. Quem é essa? Leonardo perguntou, apontando para a figura com asinhas. É a Laura, Isabela respondeu naturalmente. Ela está cuidando da nossa família lá do céu. O vovô Benedito disse que anjos fazem isso. Leonardo pegou Isabela no colo e abraçou Marina ao mesmo tempo. Então, somos uma família completa. Mas papai Leonardo, Isabela disse, você não está mais perdido, né? Leonardo sorriu, lembrando da pergunta que havia mudado sua vida. Não, pequena, não estou mais perdido. Encontrei exatamente onde preciso estar. E naquele momento, observando sua nova família, Leonardo soube que Laura estaria orgulhosa. Sua partida havia sido o início de uma história de amor, cura e redenção que salvaria muitas outras vidas. Porque às vezes, quando perdemos tudo, encontramos exatamente o que precisávamos ter o tempo todo. 6 meses depois, Marina havia se tornado a chefe do departamento de pediatria do Hospital São Vicente. Leonardo havia transformado sua empresa farmacêutica em uma fundação que oferecia tratamentos gratuitos para crianças carentes. E Isabela, agora com 6 anos, dizia para todos que queria ser médica como a mamãe quando crescesse. E toda noite, antes de dormir, ela sussurrava: "Obrigada, Laura, para o céu", sabendo que sua família havia nascido do amor de uma menina que nunca foi esquecida. Se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lokit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää, sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda, tiettekö te, silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että
että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut silleen, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen.
hyvästi. Mut joo, onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään, kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu, eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen.